Olá, pessoal! Hoje estamos aqui dando início a mais um episódio do podcast Fala BH. Eu sou o Thiago Aredes, ao meu lado, o nosso querido Cláudio Márcio. Isso aí, E Thiago. hoje estamos aqui com a escritora Angélica Pina. Antes da gente iniciar a nossa entrevista, nossos patrocinadores aqui já estão na tela, então ao longo do episódio vocês poderão acompanhar as marcas que fazem a diferença e que apoiam o nosso projeto, né, Budinho? Justamente, um deles ali, ó, Marcelinho, que troca óleo no bairro Jaqueline. Isso mesmo. E antes da gente começar a nossa entrevista, é importante frisar para você que está acompanhando aí, já seguir a gente nos nossas redes sociais, Instagram, Fala BH Podcast, YouTube, youtube.com/Fala BH Podcast. Não esquece, deixa o seu like aí, o seu comentário para ver o que você está achando, se precisa da gente melhorar alguma coisa, quem você quer ver aqui no nosso podcast. E é isso aí, né, meu amigo? É esse Thiago Aredes. E hoje nós estamos aqui com a Angélica Pina. Boa noite, minha amiga. Boa noite, uma honra estar aqui com vocês. Angélica Pina, esse é o nome que é italiano, inglês? Não, Pina é espanhol. Espanhol? E hoje eu fiquei sabendo que você é escritora e influenciadora também, né? Tentando. É porque como escritora, Sim. a gente acaba para conquistar os leitores, para falar do meu trabalho, eu estou sempre nas redes sociais. E acaba tomando gosto também, né? Eu falo muito sobre livros na internet já desde 2013, 2014, por aí. E foi por isso que eu me tornei escritora, que eu comecei primeiro Sim. falando sobre os livros que eu lia. Aham. Comecei escrevendo num blog, eu lia muito. E eu comecei a fazer resenhas, e aí fui para um blog na época, era blog, né? Que todo mundo lia, não sim, tinha Instagram ainda. Isso lá. Acabou, viu? Pois é, lá em 2013, 2014, eram conteúdos mais robustos, né? Hoje as pessoas querem conteúdos muito rápidos. Isso. E blog eram conteúdos maiores. Então eu lia bastante e falava das minhas leituras num blog. E aí começou a vir um incentivo. Por que você não escreve um livro? E eu sempre gostei de livro. Sim. Desde pequena, eu aprendi a ler rápido porque eu queria ler as revistas da Turma da Mônica. E eu tive muito incentivo da minha família. Meu pai sempre foi leitor, minha mãe sempre foi leitora. Então, assim, eu sempre estive envolvida com esse universo. E aí, quando eu fui mãe, fiquei mais em casa e não estava trabalhando, começou a bater aquela coisa assim, nossa, eu não estou produzindo nada, estou aqui parada. Por que eu estudei? Eu fiz faculdade de comunicação social. Eu também. Então, no jornalismo, na Sim, publicidade ali, a isso. gente está o tempo todo, né? Com Isso, textos, verdade. e lendo, e escrevendo, e produzindo. E eu sempre tive uma inclinação maior para os textos criativos. Sim. Porque o jornalístico, ele é mais fato ali, Isso, ponto. mais factual, né? Mas na publicidade eu me deliciava, porque eram textos mais criativos e tal. E eu sempre gostei. Então, quando eu me tornei mãe, estava mais quietinha em casa, eu comecei a pensar, por que não escrever um livro? E aí comecei nessa época, publiquei meu primeiro livro em 2014 e de lá para cá não parei mais. Já são aí quase 12 anos. E são quantos livros publicados ao todo? São 8 livros. 8 livros? Isso. E eu escrevo alguns contos também, aquelas histórias bem curtinhas que geralmente eu lanço só na Amazon, só em e-book. Sim, Aham. sim. Tem até uma tradição já entre as minhas leitoras que todo final de ano eu lanço um conto natalino. Bacana. Tem um tempo padrão para escrever o livro? Tipo assim... Depende. uma coisa assim, demora 1 ano, 6 meses? Depende. Eu sou aquela Elaborado. pessoa assim que eu não tenho horário fixo, todos os dias de tal a tal horário. Não tenho aquelas regras de, eu vou escrever 2.000 palavras por dia. Não. Sim. Eu sou o que chamam por aí de escritora jardineira, que é aquela que lança uma sementinha e vai junto no processo ali descobrindo que caminho que a história vai ganhar. Vai regando, vai crescendo o projeto. Porque até pra tem ver. tem escritores que são como um arquiteto. Aham. Planeja tudo, vai ter tantos capítulos, tantas páginas, planeja tudo antes, depois começa a escrever. Eu não. Eu vou indo, regando a sementinha. Genuíno. Vê que Isso. for, vai Isso. E mudando. geralmente começa com uma sementinha bem pequena. Aham. Sabe? Uma ideia que eu tenho assim, e aí eu, quem vai fazer isso? Como que vai ser? Como é que ele é? E aí começo a pensar nos personagens e vou, à medida do processo, que eu descubro onde que eu vou chegar. Geralmente suas ideias começam a ser criadas onde? Fazendo uma comidinha ali, um almoço, uma Tomando janta. banho. Cada um tem inspiração, sabe, Thiagão? E geralmente a mente nossa, ela funciona melhor à noite, né? Não Sim, sei se sim. você tem esse mesmo pensamento, mas parece que à noite a mente ela flui mais, né? Sim. Quando você já tá aqui De naquele... madrugada as ideias começam a surgir bacana demais. Então, geralmente, quando eu tô tomando banho, aí começa ali, e se eu A falar inspiração sobre tal vem? coisa? E se eu falar sobre isso? Aí até demora um pouco no banho às vezes, né? O marido acha ruim. Maridão tá aqui Maridão acompanhando, tá inclusive, aqui, ó. né? Fica Vai, bravo. Emerson, tá aqui acompanhando aqui. Mas é por um bom motivo, às vezes o banho Aham. demorado. E como é que funciona? No banho você tem aquela ideia. Aí você acabou ali o banho, você já transcreve aquela ideia num papel? Ou você vai lapidando aquela ideia para chegar tipo, no dia seguinte?
Que aí você já vai ter uma ideia melhor e vai poder transcrever aquela ideia no papel. Ó, se não anotar, a gente esquece. Sim. Porque se confiar na memória, a gente Aham. esquece, né? Qualquer ideia que a gente tem, o ideal é anotar. Mas eu não tenho muito hábito de anotar à mão, não. Geralmente no celular mesmo, ali no WhatsApp, eu comigo a mesma. tecnologia hoje tá a favor, né? Até áudio mesmo, mando um áudio Sim. pra mim mesma ali no WhatsApp. Boa. Eu tenho Isso também. tenho um amigo meu que ele até zoou ele de Chico Xavier, que ele gosta de colocar um papel A4 assim na mesa, assim, aí ele fica assim, ó, transcrevendo assim. Sabe, Esse Rudinho? amigo é Eu muito tenho um amigo, comum que isso eu tenho um amigo que ele é desse jeito, sabe? Não A vamos gente falar começou a quem anotar que é, não. tudo, Angélica. Tudo assim É. você passa e anota, né? É. Ela falou uma coisa que você tá fazendo de madrugada, Thiagão. Às vezes você dava uma ideia de madrugada, eu pegava o telefone e começava a fazer o vídeo e falar Isso. aquilo que tá passando. Pra depois eu não esquecer. Porque as ideias, mano, passam uma vez só na sua mente também e acabou. E às vezes é a Verdade. ideia que vai virar alguma coisa na sua vida. Às vezes é aquela Verdade. ideia certa que você tá precisando. Mas se você não anotar ela, já era. E É aquele verdade. vídeo, aquele áudio de anotação que você tá fazendo, depois você pega um fonezinho de ouvido ali, escuta de novo, e a partir de cada escuta que você vai reproduzindo, você consegue ter uma ideia melhor, né? Justamente. E aí, como você perguntou sobre tempo, Sim. já teve livro que eu escrevi em 5 meses, 6 meses, já teve livro que eu comecei, parei, fiquei um tempão sem mexer, depois voltei, então demorou, sei lá, 1 ano. Depende muito Isso do... por falta de inspiração, às vezes. Geralmente é mais por falta de disciplina, Disciplina. sabe? Porque, como eu falei, tem gente que tem a disciplina. Todos os dias, tal horário, eu vou sentar e vou escrever. Eu não. Como eu faço 1000 coisas, eu acabo não tendo essa disciplina. E porque a minha mente funciona também de um jeito não muito linear. Essas ideias, geralmente, que vêm, não são uma sequência. Às vezes, a ideia é lá, como é que eu vou finalizar a história? Aí eu anoto ali, eu vou usar lá para frente. Ou uma cena específica que vai ser, vou ter que encaixar ela bem depois, não aqui onde eu estou começando. Então, não funciona muito linear, assim, não. Tem aquele padrão, assim, fala assim, esse é o momento que eu vou sentar aqui e vou escrever sobre aquele personagem. Não, só que, à medida que eu estou envolvida numa história, qualquer coisa pode ser inspiração. Às vezes, estou andando pela rua, eu vejo uma coisa acontecendo, posso usar aquilo ali. Às vezes, alguma coisa que alguém fala comigo, posso usar isso. Eu tenho algumas amigas que até brincam assim, não faça raiva numa escritora, porque ela pode te transformar numa personagem e fazer você sofrer na história. Eu acho interessante também essa questão de você esperar ter uma ideia objetiva para poder fazer aquilo virar história, né? Porque se a gente às vezes pega de fazer, eu não sei se você concorda comigo, Pudim, às vezes a gente pega de fazer, todo dia tá horário, vou sentar aqui e vou tentar fazer uma história. Mas vai ter dia que aquela história não vai vir. E se você tenta, às vezes, forçar a barra, Engessado. não fica bacana, né, Aquela Pudim? coisa robótica. Então, ela Ou você espera pode a se ideia vir. frustrar também. Sim, espera a ideia vir, e quando a ideia vem, aquilo vira, você dá uma lapidada e vira uma coisa fenomenal. Mas depois que eu já entrei, assim, no processo criativo mesmo, tudo gira em torno de aquela personagem. Isso aqui posso usar e tal, e vou agregando Parece ali. também que você já fica no campo daquele universo pensando assim, aí, igual você falou, as ideias vão surgir porque você já tá naquele universo Sim. centrado, né? Sim. Então, tudo serve de inspiração. Hoje aqui, essa conversa nossa, pode servir de inspiração. Verdade. Em algum momento. Sim. Tem alguns escritores que até falam que parece que o personagem, ele ganha vida e fica falando ali no seu ouvido. O que é pra você... Que caminho que você vai dar pra ele ali. Tiagão, você que é jornalista, teve um jornalista que falou comigo assim, ó, o nosso amigo em comum, o Wagner Oliveira. É Wagner Oliveira o nome dele? Wagner de Oliveira, tá lá na Record Minas brilhando. Né? Ele falou comigo assim, Pudim, às vezes você precisa entrar numa... Vamos supor que você vai passar uma entrevista aqui agora. Uma reportagem, alguém vai te fazer uma entrevista. E, cara, às vezes aquela conversa que você tá tendo com o live, você ali agora, 1 minuto antes, é um motivo importante para você participar dessa entrevista. Porque, de certa forma, alguma coisa que vocês vão conversar ali vai ser insumos para conversa, sabe? Então, se antes qualquer coisa que ele prepara, vou conversar com o Thiago, vou conversar com a Lívia, desculpa, com a Angélica, vou conversar com o Liveson. Aí, quando eu for para entrevista, eu tenho um conteúdo aqui que já serviu de inspiração. Verdade. Porque a mente nossa tem que ficar em treinamento o tempo inteiro ali, pegando aqui o músculo, trabalhando, pra gente poder ficar com uma visão muito mais aberta, pra poder absorver as coisas. Inclusive, até o tempo de ócio mesmo, a gente precisa ter. Eu, às vezes, tem gente que fala assim, eu tô com bloqueio criativo. Tem seu microfone aqui, mas pode continuar falando. Não, nem percebi que O microfone criou vida própria. Aí o Live está ali só observando, Ele né, tá ali Live? só observando. Tem gente que fala de bloqueio criativo, por exemplo. Para mim, uma ótima ferramenta é assistir filme. Eu vou ali só relaxar. E eu gosto daqueles filmes que você não precisa gastar muito neurônio. Não é aquela coisa densa que você precisa ficar naquela adrenalina ali. Não, uma coisa leve, uma história leve, que só para relaxar mesmo. E às vezes eu saio dali super animada para escrever. Você tem algum gênero específico de filme que você gosta de consumir?
mais voltado pra ação, romance, alguma Não, coisa assim? eu fujo um pouquinho dos de luta, essas coisas de homem. Não, né? De homem. Comédia romântica. Gosto. Tá vendo aí? Gosto. É justamente o que eu tô falando, que é Sim. aqueles mais leves. Eu gosto também de um suspense mais inteligente, uma coisa que te faz querer descobrir o que vai acontecer, mas nesse sentido de, eu só quero dar uma relaxada, aí eu vou pra um romance, uma comédia romântica. Quando eu quero dar uma relaxada de filme, eu vejo um terror, viu? Ô, louco. Um terror, viu? A cabeça do menino trabalha. Estão me indicando aí um muito filme que chama diferente. Obsessão. Eu tô querendo ver esse filme, viu? Agora eu Vamos fiquei ver, Budinho? sabendo que tem um amigo nosso aí chamado Lives, ele gosta de assistir Meninas Superpoderosas. Eu já ouvi falar, Já já. ouvi falar. Tiro, Que ele, porrada que ele e bomba. coloca fantasia e fala que é lindinha da mesma Superpoderosa. Tiro, porrada e bomba. Pois é, por isso mesmo que eu falei, que esses aí eu não gosto muito. Minha amiga, e esse livro aqui que tá aqui bonito, aqui, essa capa rosa, top. Fala sobre ele. O que se trata esse livro aqui? Aquilo que eu vi de você é um relançamento. Uhum. Eu tô relançando agora. Tá fresquinho aqui, acabando de chegar nas livrarias. Aí, pessoal. Por que um relançamento? Eu escrevi ele ali meados de 2019, 2020. Sim. Publiquei ele em 2021. Uhum. Só que, como eu digo, o trabalho de escritora, especialmente no Brasil, é um trabalho de formiguinha. A gente vai conquistando um leitor de cada vez. Foi-se o tempo, né, que a gente lia só pessoas que já morreram. Hoje em dia temos muitos escritores contemporâneos nossos e super acessíveis. Você entra no Instagram, você está vendo ali ele divulgando o próprio trabalho. Então, foi assim, eu fui conquistando leitores aos pouquinhos, mas eu cria no meu coração que ele tinha potencial para alcançar mais gente. E aí, ano passado, eu fechei contrato com uma editora grande, que é a Thomas Nelson Brasil, que propôs de relançar ele, uma nova versão. A gente não mexeu muito na história, só demos uma lapidada. Sim. É a mesma história que eu já tinha lançado, só que agora com uma nova roupagem, com essa capa linda. Lindo demais, Parabéns. ó. Aqui, ó, frente e Realmente. verso. É uma capa, assim, um livro muito bem produzido, assim. Dá pra perceber, né, amigo? Não, se for pra olhar aí pra você ver a capa, a conjunção de cor, ficou bacana pra caramba. Isso aí é tudo ideia sua, ou foi do pessoal que... Foi junto com o pessoal da editora. Top. Isso. E a história desse livro surgiu de uma necessidade Sim. que eu senti de falar especialmente com mulheres. Aham. Porque, como eu disse lá, por volta de 2019, 2020, eu fazia parte de um grupo de amigas, um grupo de mulheres, Sim. e a gente percebeu que uma delas, ela estava vivendo num casamento, num relacionamento abusivo, que já estava num nível de sofrer agressões físicas do marido, Sim. e era uma situação bem delicada, que a gente estava tentando ajudar, tentando aconselhar. E eu percebi, até que teve um dia específico, uma das minhas amigas era vizinha dela, e ela me ligou falando, nossa, eles acabaram de brigar aqui, ela está machucada, eu quero tirar ela de casa. Sim. Você pode vir aqui? Eu fui lá, e a gente levou ela para minha casa, e a gente começou a conversar, entender o que estava acontecendo, e a gente percebeu que ela não conseguia enxergar da mesma forma que a gente. Para mim, para minhas amigas que a gente estava tentando ajudar, a gente olhava, era tão simples. Sai desse casamento, separa desse homem, né? Ele está te colocando em risco de vida. Porque uma agressão dessa, para matar, é o Pouco próximo custa, passo. né? Isso. Então, a gente pensava muito nisso. Ela precisava preservar a própria vida, ela precisava sair daquele relacionamento. Só que para ela, que já estava há anos com aquele homem, era muito mais difícil. Tinha muito mais coisas envolvidas. Aham. Pra gente é muito simples, né? Sai, termina. De fora, né? Muito Mas a fácil. gente não sabe a realidade do outro, né? Sim. Exatamente. Ele tinha um filho também, então, assim, são muitas coisas envolvidas de fato. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei pensando, eu preciso que essa mulher consiga enxergar de fora, da mesma forma que a gente está vendo. E aí eu pensei, eu vou escrever uma história assim, para que todas as mulheres que passam por esse tipo de situação consigam se distanciar e ver esse panorama de fora, de como é que as coisas são. E aí eu comecei a ler muito sobre isso, sobre relacionamento tóxico, sobre como é que é essa violência, sabe? Porque pra gente que tem um relacionamento saudável, a gente olha e fala assim, cara, mas por que essa mulher quis se relacionar com um homem violento? E aí eu comecei a ler muito e percebi um padrão. Parece que a maioria dos relacionamentos abusivos são assim. Ele não começa violento. Ele começa com um cara muito cuidadoso, muito gentil, muito atencioso, que cativa aquela mulher, conquista aquela mulher, e depois que vai revelando esse outro lado. E geralmente são sinais sutis. Por exemplo, não gosto que você anda com aquela moça porque, não gosto do jeito dela. Aí te afasta de uma amiga. Sim. Não gosto que você come tal tipo de coisa, eu tô fazendo isso para cuidar de você. Não gosto que você
passa batom vermelho, nem esmalte vermelho, porque é muito vulgar. Já começa a dar muito palpite na sua vida, né? E começa a podar, começa a pedir que a pessoa se transforme em outra. E são pequenas concessões que vão sendo, é pro bem do meu relacionamento. Não custa nada fazer isso por ele. Não custa nada abrir mão disso que eu gosto. Não custa nada eu não ir em tal lugar, sabe? Não custa nada. Mas aí se ela pede, será que ele também iria abrir mão também? Não sei. Porque geralmente... Apostamos que não, né? Geralmente... Você romantiza muito isso que você tá falando, né? Geralmente as mulheres acham que elas estão sendo cuidadas. Né? Exatamente. Vou te falar uma coisa que não te ofendendo como mulher não, tá? Sim. Que hoje eu escuto várias pessoas, várias mulheres falando isso até na rede social. Eu gosto de homem obsessivo. Eu gosto daquele cara que me deixa trancado em casa. A gente escuta isso aqui com frequência. Então eles estão romantizando uma questão que pessoas estão morrendo com essa brincadeira aí, sabe? Que a galera tá achando bonito, vão romantizar. Sim. Como se a pessoa quisesse ser propriedade de alguém, né, Exatamente. Exatamente. E começa com uma cara de que é um cuidado. Ai, ele tem ciúmes porque ele gosta muito de mim. Ai, nossa, que bom que ele tem ciúmes. Um protetor. Ele é louco comigo, os olhos dele tá só pra mim. Exatamente. E só que tem um outro lado, que é o lado da violência. Por exemplo, se ele tenta ter esse controle, tenta manipular, não faça isso, não faça aquilo, e ela insiste em fazer, pode acontecer de quebrar um celular, socar uma mesa, jogar uma coisa, né, longe. E às vezes a pessoa tá tão cega, assim, de um falso... Como é que a gente pode falar? De um falso amor, né, Pudim? Justamente. Porque os sinais ali, às vezes, são tão claros, né? Por exemplo, começa com um celular quebrado, ou senão começa com um princípio de violência. Carência, começa ali até com uma proibição de alguma coisa ali que às vezes não faz sentido. Aí, e a pessoa às vezes está presa ainda naquele relacionamento porque pensa que ele é o cara da vida dela e que aquele comportamento ele vai ficar só naquilo mesmo, que aquilo nunca vai avançar, nunca vai progredir, e acaba que, né, a gente sempre vê casos aí de violência, né? Então, a gente tem que se policiar quando a gente arruma um companheiro, saber muito bem quem que é a outra pessoa, né? Dependendo de ser homem, se é mulher, a gente tem que saber quem que é a outra pessoa e ficar atento, né? Sim. Aos possíveis sinais. Peraí, se aquela pessoa tá fazendo isso, se ele tá querendo proibir que eu faça alguma coisa, então peraí, tem uma coisa errada aqui, né, Pudim? O sinal, agora falou, os sinais começam no início, né? São pequenos sinais. E nesse livro você passa essa alerta para as mulheres? Sim, é importante até abrir um parêntese aqui sobre o que ele falou. Não é só homem que é abusivo. É claro que existem relacionamentos abusivos em que a mulher está nesse papel. Inclusive ciúmes. Tem até gente que acha que é legal assumir que é ciumenta, que é possessiva. Aí a mulher às vezes quer até agredir o marido, pegar uma faca. Sim. Uma coisa que eu condeno veementemente. É claro que hoje, né, Pudim, a gente está numa situação assim que a violência contra a mulher ela é superior, né, à violência contra o homem. Mas eu, na minha concepção, eu acho inadmissível, por exemplo, quando a gente vê vídeos no Instagram, esses vídeos virais, né, esses conteúdos virais, da mulher tá batendo no cara lá assim e tal, e fica todo mundo dando risada e tal. E se você ainda tem aquele posicionamento de falar, poxa, isso não é legal, aí vem uma outra pessoa falar, não, mas isso é frescura, não. A violência, ela tem que ser combatida de todas as formas, né? A gente não pode dar espaço para romantizar a violência, independente se é mulher com homem, se é homem com mulher. A gente sabe, né, que a violência contra a mulher, ela, né, sem dispensa comentários, mas a violência, ela deve ser combatida de todas as maneiras, né? Sim. A questão é que é desproporcional, né? A força de um homem agredindo uma mulher. Sim. E é por isso que fala-se tanto sobre violência contra a mulher e é tão importante falarmos. Porque, de fato, a mulher, ela é mais frágil. Sim. É claro que temos aí muitas mulheres que treinam, que ficam fortes e tal, que são mais fortes que muito homem. Casos isolados, são né? exceção. São exceção. Sim. E não estou falando aqui contra homens também, não estou falando que homens e mulheres têm que ficar nessa rixa, porque tem gente que vê assim, né? Todo homem é um agressor, todo homem é um potencial agressor. E não acho que a gente tem que ver assim. Ainda existem relacionamentos saudáveis, mas a violência contra a mulher está chegando num nível que a gente precisa falar sobre isso. Eu não sei exatamente os dados, mas eu cheguei a ler alguns dados que falam que mais da metade da causa de morte de mulheres é a violência doméstica. A maioria dos assassinatos, a maioria mesmo dos assassinatos de mulheres são de companheiros ou ex-companheiros. E a violência silenciosa, né? O casal tá lá dentro de casa, ninguém ali por fora sabe o que está acontecendo ali.
Às vezes é aquela coisa de possessão do cara achar que aquela mulher é só dele e que tem que ser só dele pra sempre, independente se o relacionamento vai dar certo ou não. E acaba que as coisas acontecem ali, né? Dentro de casa, ninguém vê. Inclusive, Nada antigamente ficou famoso um ditado aí, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, tem que... Só que é claro que se os dois estão resolvendo alguma coisa entre eles ali, de fato, ninguém tem que se intrometer. Mas a partir do momento que a gente está vendo que é uma violência, Tem o limite, né? tem o limite, tem que ter uma intervenção. Independente da violência. Se Sim. é um com o outro, independente, Sim. Né, tem que... E é triste porque, inclusive, nesse caso que eu contei aqui, que a gente presenciou de uma mulher que foi agredida pelo marido, a gente incentivou ela a registrar uma ocorrência e tal, e ela ficou, ai, mas ele vai ficar com raiva aí, que ele vai ficar mais nervoso e tal. E aí nós ligamos. Meu marido, no caso, ligou para a polícia e falou, a gente está com uma vítima aqui, a gente gostaria de registrar a ocorrência. E a atendente falou, olha, a gente não atende esse tipo de caso porque, geralmente, quando a gente desloca uma viatura, ela chega lá, a vítima fala que não quer registrar a ocorrência. Então, a gente só atende quando a própria vítima nos procura. Ou a vítima desmente também, né? Aí a viatura chega na casa da vítima, a vítima fala, não sofri nada, não. Tá Exatamente. tudo ok Isso é por medo? Exatamente. Casos? Sim, com certeza. Nesse caso que eu presenciei, o marido ligava. Enquanto ela estava lá com a gente, ele ligava e ficava ameaçando. Você não vai chamar a polícia para mim, não, né? Olha, o que você está aprontando, hein? Com quem que você está falando? Ficava tentando manipular ela à distância e ela morrendo de medo. Então, assim, ela conhece, né? Ela sabe que se ele chegasse em casa mais nervoso, ia ter outra discussão e outra briga. Então, é esse ciclo mesmo. Parece que agora a gente está conversando aqui, né, Tiago? Sim. É sobre a questão de uma prevenção que tem que começar dentro da escola, né? Educando ali o menino, como tratar uma mulher, Sim. porque às vezes esse menino vê o pai fazendo isso, vê o avô, vê o tio, e se torna cultural. Normaliza. Dele, sabe? Normaliza, e para eles, tipo assim, essa ação é normal. E por você conseguir tirar isso da cabeça dessa criança que vai crescer com isso, aí é um tratamento psicológico gigante, sabe? E principalmente quando ele vê aquela questão da... Antigamente essa cultura, o Life deve ser dessa época também, o Thiago também pegou um pouquinho e eu, sobre aquela questão que homem não pode chorar, homem não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo, tem que ser machão o tempo inteiro. Então a gente vê numa cultura muito masculina, grosseira, donos da caverna, então para tirar isso agora tá mudando. Sim. A gente está entrando num ciclo e realmente a nova geração está trazendo. Mas por outro lado a gente está tendo também uma decadência de masculinidade. Sim. Né? E as mulheres já não estão gostando tanto de Sim. ser tanto direto, né, Thiagão? Não tem mais homem no mercado, não tem mais homem provedor, não tem mais homens alfa que domina as Sim. coisas, porque as coisas estão começando a inverter para um lado que não era para entrar. Deu uma bagunçada nos Deu uma papéis. bagunçada nos papéis. As mulheres tendo que se virar para manter uma casa sozinha e mulheres levantando muito cedo e chegando tarde, ainda ter que cuidar de filho, cuidar de casa. Sim. E acabam adquirindo uma força e uma energia que ela não precisava ter se ela tivesse, de fato, um homem exercendo o papel dele. Né? Mulher exercendo o papel dela, um homem exercendo o dele, os dois caminhando juntos, não ia chegar nesse ponto. Mas deu essa bagunçada nos papéis. Por que você vê dessa forma? Eu acho que são muitas coisas envolvidas. Por exemplo, tem muitas mulheres criando filhos sozinhas. Para um homem ter um filho e não assumir aquele filho é muito fácil. Para uma mulher não tem como. Ela teve um filho, o filho é dela. Isso. E aí, como eu disse, aí ela precisa sair cedo, tem que deixar o filho, terceirizar a criação do filho, seja com uma avó, seja com um parente, seja... Até nos dias atuais, você acha que o homem não consegue fazer isso? Não querer Com fugir certeza, da sua com obrigação? certeza. Porque é claro que tem leis mais rígidas hoje, né? A questão da pensão alimentícia, se não paga, vai preso e tal. Mas eu já vi várias mulheres falando, eu não vou me humilhar por causa de uma pensão de R$200 e acaba deixando para lá. Sabe? Entendi. Acontece muito de mulheres, porque, de fato, em alguns importante, casos, eu não o sabia homem, disso. o homem admite, ele alega que ele não tem um vínculo empregatício, que ele não tem um salário fixo, o máximo que eu posso dar é R$200 por mês. Aí a mulher fala, não vamos sujeitar essa humilhação, não, pode deixar que eu me viro. E acaba deixando. Quantas crianças nem têm o nome do pai na certidão de nascimento? Então, como eu disse, aí a mulher precisa terceirizar a criação, porque ela precisa ter uma força praticamente de um homem para trabalhar e sustentar uma casa. Então, como eu disse, eu acho os papéis muito bagunçados. Acho que a raiz está bem aí. Eita, é difícil, viu? É como você falou, é claro que a próxima geração pode ser melhor do que a nossa. Porque eu, por exemplo, tenho um filho de 14 anos. Eu tento ensiná-lo a ser melhor do que eu sou, do que o pai dele é. A ideia é essa. Antigamente tinha muito assim, eu fui criada assim, só sei assim, e repetia.
né? Repetir os padrões. Hoje em dia, eu vejo muita gente indo pelo caminho inverso. Ah, minha criação foi assim, não foi bom? Eu quero fazer o contrário com meu filho. Então, eu acho que há esperança nesse sentido, de mulheres e homens se conscientizarem e conseguirem educar os seus filhos para tratar bem uma mulher e educar as mulheres, as meninas, para saberem o valor que elas têm. Sim. Porque a mulher precisa saber qual que é o valor dela, qual que é o papel dela, para ela conseguir se posicionar diante disso e não aceitar. Eu acho que muitas vezes a mulher que aceita um relacionamento abusivo é porque ela acha que é só aquilo que ela pode, sabe? Ela não vai conseguir, ela não merece ser bem tratada, ela não merece ser amada, ela não é digna de um tratamento diferente. Porque, como você falou, o mercado está tão difícil, o que vier é lucro. Então, só conseguir esse aqui, ele está cuidando de mim, ele está me tratando como propriedade dele, é melhor do que ficar sozinha. E justamente tem essa questão até do pensamento, assim, de muitas mulheres ficarem naquela coisa de, não, eu sou esposa troféu do cara. Então, o cara tá lá trabalhando o dia inteiro, eu vou ficar aqui limitado dentro de casa. Claro que cada um que está assistindo a gente aqui, cada pessoa vai ter um tipo de pensamento, raciocínio, né? Mas aí você para e pensa, né, Pudim? Se a mulher ela fica com esse pensamento limitado de ser apenas uma mulher troféu, ela própria ela não cresce na vida. Justamente. Porque se ela quiser ficar só acomodada dentro de casa, qual que é o crescimento pessoal que ela vai ter? Ela tem que pensar, poxa, hoje eu tô com esse camarada aqui, amanhã o relacionamento ele pode não dar certo, e aí, o que eu vou fazer na vida? Como é que vai ser o meu futuro? Então, a mulher, ela tem sim que procurar o seu espaço. Tem que procurar o seu espaço, tem que buscar evolução, tem que trabalhar assim, entendeu? Tem que buscar um emprego, ter uma fonte de renda, trabalhar. Assim como, por exemplo, a mulher, ela trabalha o dia todo, chega em casa ali à noite ali, e ela tem que ficar cozinhando, fazendo a função. Não, também não. Tem que dividir com o marido. Justamente. Tem que colocar o Liveson para poder arear a panela, deixar ela brilhando. Entendeu? Não é para lavar de qualquer jeito. Deixar resto de comida na panela. Deixar resto de comida na panela, não. Tem que lavar, tem que ver a cara assim, ó, no espelho assim, na panela. Então, assim, dividindo a função para todo mundo, tendo mais aquela igualdade, né, Pudim? Os dois crescem juntos, né? Os dois crescem juntos e fica com aquele relacionamento saudável e a convivência fica melhor. O equilíbrio. Eu acho que se cada um faz o seu papel, tá tudo certo, mano. A mulher sendo mulher, um homem sendo homem, acabou, sabe? O problema é que os papéis, eles não estão sabendo se entregar. Sim. Relacionamento, aí você pega a mulher com a energia masculina em cima, aí a energia masculina dela acaba com o cara fica agressivo, porque ele fala assim, a mulher tá querendo ser mais homem que eu aqui dentro, aí começa a agressão, sabe? Às vezes a mulher vê na família tão forte, tanta masculina, o pai compra isso, o pai tem poder aquisitivo, aí encontra o cara, joga na cara do cara, você não consegue fazer isso aqui pra mim, pô. Mas ela teve uma vida muito, muito equilibrada lá atrás, e às vezes ela quer sobrecarregar esse cara. Outra coisa que eu acho muito errado, você é mãe de menino? Sim. Você tem um menino, você chega, o seu menino tá com 18 anos, eu vi essa história, Thiago, recente. Aí um menino de 18 anos assumiu a mulher com 34, com 3 filhos. E joga nas costas do menino de 18 anos, que você tem que ser provedor, você tem que trabalhar, sustenta todo mundo. E o menino tá com aquela mente. O menino ficou ainda de 18 anos até 29, cuidando dos filhos que não era dele, que aconteceu que essa mulher largou ele com tudo lá. E ele teve que começar a vida dele agora com 30 anos. Recomeçar. Veio da Bahia, veio pra cá e falou comigo, Cláudio, você consegue arrumar pra mim alguns freelancers? Eu falei, eu consigo. E daí começou a contar a história. Eu falei, irmão, o que passou na sua cabeça? Você assumiu uma mulher com 34 anos de idade, com 18 anos, uma mulher com 3 filhos, rapaz. Aí ele falou assim, porque ninguém me deu orientação e tal, aí a gente sabe como é que é, a gente tem que ser provedor. Eu falei assim, uma coisa é você ser provedor quando você pode ser provedor. Sim. Um menino de 18 anos, ele não tem capacidade de ser provedor. Deixa ele estruturar. Uma coisa é eu, Thiago, Leibs, que já são homens já criados, a gente consegue prover uma coisa pra mulher. Um menino de 18 anos, não, ele tá começando a vida. Deixa ele fazer o que ele tem que fazer primeiro, buscar o conhecimento, ver o que ele quer ser da vida, pra ele ser provedor. Mas agora tá com modinho de chegar lá, a mulher jogar nas costas do cara, que o menino tem que pagar um celular, o menino tem que comprar tudo pra mulher, e se não paga, você fala assim que o cara é mão de vaca, pão duro. Então essa geração tá difícil, geração de agora, sabe? É meio complicado. É o que eu falei, eu acho que é uma distorção dos papéis que deu uma bagunçada geral, por isso que os relacionamentos estão tão complicados. A impressão que dá é que tá todo mundo traumatizado. Tá todo mundo traumatizado. Mas eu fico feliz. Eu fico feliz que eu tô traumatizado, o Thiago tá traumatizado aqui. Se eu ver que eu tô muito traumatizado, eu começo a falar aqui com trauma, cara. Mas tanto é que aí quando você vai começar um relacionamento, você já vai cheio de ressalvas. Isso aqui eu não aceito, isso aqui não, isso aqui eu vou sair fora. É porque tá
todo mundo querendo se preservar. Isso é Não, verdade. e eu fico feliz que alguns ciclos estão sendo quebrados, né? Porque antigamente a gente tinha aquela situação, ó, chegava o final de semana, aí a mulher ia lá, ficava faxinando a casa de cima e embaixo. E o homem fazia o quê? Ia lá jogar uma bola. Hoje não, hoje a gente já tem uma situação que é diferente, né? Se os dois comem, né? Se os dois bebem, se os dois sujam a casa, por que os dois não podem pegar ali, ser parceiro um do outro ali, ajudar, né? Manter tudo em Tá ordem, colocando né? dinheiro em casa. É As claro, mulheres colocam sim. dinheiro em casa hoje em dia. Eu fico assim, né? muito feliz em saber que a humanidade, assim, a gente ainda tem casos, assim, bons casos, né? Dessa cultura do machismo, de pensar que é só a mulher que tem que fazer tudo. Mas não a é gente bem tá assim. trabalhando mais que os homens, Não é Thiagão. bem, e não é bem Você assim. vai no mercado de trabalho, você vê 50 mulheres trabalhando, você pode contar no dedo os 500 dos caras que Não, trabalham, isso é né? ótimo. É ótimo. A Mulher mulher tem que tá- conquistar o espaço Justamente. dela. Eu acho isso Porém, maravilhoso. Aí ela encontra um relacionamento que ela Aham. fica refém do que ela falou. Sim. O cara não trabalha. Aí, a às vezes mulher o cara é um trabalha. acomodado, né? Ele não quer nada Justamente. com nada na vida. Aí o cara trata É. ela bem, um sentimento que ela não teve esse sentimento lá atrás, Sim. um relacionamento que não foi curado. Porque uma coisa é você passar o pano e falar assim, não, já recuperei. Mentira, tá lá, o trauma tá lá, vamos cuidar dele. Aí ela não cuidou, chega um que deu uma esperança de um príncipe. Não sou príncipe, vou cuidar de você direitinho. Que essa mulher suporta tudo porque ela tem um sentimento que não foi curado lá atrás do agressor, Foi mais ou menos isso que eu retratei nesse livro. sabe? É uma mulher que ela estava traumatizada, porque ela esteve em um relacionamento que não terminou bem. Não vou falar como, porque é um spoiler. É, não pode. Mas aí ela estava decidida que ela não queria mais nada com ninguém, não queria... Só que uma moça com 26, 27 anos, o que ela mais escuta? Não, você tem que se casar. Não, você vai ficar solteiro o resto da vida? Você vai ficar sozinha? Não, dá mais uma chance. Você vai encontrar alguém e tal. E aí, quando ela, enfim, encontra um rapaz que parece uma ótima pessoa, ela vai quebrando essas resistências e se entrega para um novo relacionamento. Sim. E aí acontece isso que a gente falou aqui. Ele começa primeiro sendo muito cuidadoso com ela, muito gentil. E ela vai fazendo as concessões para o bem do relacionamento. Por quê? Poxa, não custa nada, ele é tão bom para mim. Nossa, ele cuida tão bem de mim. E ele joga na cara justamente, eu fico com ciúmes porque eu te amo muito. E ninguém te ama como eu. Eu não gosto que você se comporte assim porque eu tô zelando pela sua, por você mesmo, né? Pro seu bem. Então, ela vai sendo enredada por isso até que chega o ponto de que ela sofre a violência física. Quando numa explosão, depois de tantos episódios de concessões e de ele se mostrando um cara inseguro, um cara controlador, chega às vias de fato, né? Da violência física. Só que ela não consegue mais sair disso e ele entra naquela, me perdoa, foi você que me deixou tão nervoso a ponto de fazer isso, mas eu te amo mais que tudo. E não vai acontecer nunca mais, e ela perdoa e vai como se fosse um ciclo. Como se fosse um ciclo. Que dia que vai ser a inauguração do livro? Na verdade, ele já está disponível em várias livrarias online e já está chegando também nas livrarias físicas do Brasil todo, vai ter ele disponível. Em Belo Horizonte, a gente vai fazer um lançamento presencial, mas estamos esperando a Copa passar, porque com esse movimento da Copa, as livrarias ficam muito focadas, né? Álbum de figurinha da Copa, troca de figurinhas. Sim. Então, a gente vai esperar a Copa terminar para poder fazer um lançamento presencial em Belo Horizonte. Mês que vem, eu vou estar com ele numa feira em São Paulo e mais eventos estão planejados aí para frente já. Bacana, bacana. Thiagão, falta quantos minutos pra gente terminar, meu irmão? O Thiagão que é o cara do relógio aqui. É o cara bravo. Não, o bate-papo tá muito bom. Agora a questão sobre o livro. Ele vai ter uma continuidade de história dele assim? Você pretende lançar outros capítulos? Não, ele é um livro único. Livro único. E, como eu falei, o relacionamento abusivo é o principal, foi o que me motivou a escrever, mas ele não é só sobre isso. Não é só uma história sobre violência. Sim. Eu trago muito o aspecto do perdão. Não o perdão de perdoar o agressor e continuar com ele. Mas o perdão, o perdão de você se libertar daquilo. Porque acontece muito também, como a gente falou dos traumas, de alguém que passa por um relacionamento assim, e ela se fecha, se endurece, e ela que sofre. Porque a falta de perdão faz mais mal pra gente do que pra aquela pessoa que você não perdoa. Justamente. Então, ele traz uma mensagem disso também, de você conseguir virar a página. Justamente. E escrever uma nova história. Você saber se perdoar e seguir a vida, né? Sim. Porque às vezes o companheiro lá, né? O ex-companheiro, no caso, ele não tá nem um pouco preocupado com o seu bem-estar, né? Sim. Se você vai conseguir seguir bacana ou não. Então, E em momento algum eu romantizo a ideia de que o agressor passe ileso, sabe? Eu deixo muito claro, e é o que eu acredito,
que não é só uma questão de relacionamento, é um crime. Sim. Sim. A violência é um crime e precisa ser tratado como tal. E o nosso país tem leis. Sim. Cometer um crime, você tem que pagar por ele, né? Tem as penalidades. E é isso que eu trago também nessa história. Porque, como a gente falou, a vítima, muitas vezes, pelo apego, até mesmo por achar que ama o agressor, ela não quer que ele seja punido. Mas seria romantizar um crime. Verdade. Ô, Angélica, como nosso tempo está terminando, fala uma dica para aquela menina olhando na câmera aí, para essa menina que está romantizando um agressor, essa geração de agora que está chegando assim, não consegue realmente de ver a verdade das coisas, porque está acreditando ainda que existe o príncipe encantado. Mas fala para ela que esse príncipe encantado não existe. O que você pode falar para essa jovem agora, olhando ali na câmera? De fato, o príncipe encantado é difícil de encontrar. E também a gente foi muito moldado a acreditar que amor é só essa coisa romântica. Mas relacionamento vai muito além disso. Relacionamento é uma construção diária. Como a gente falou, é preciso haver um equilíbrio, cada um exercendo o seu papel. Mulheres têm os seus papéis específicos, que só uma mulher sabe fazer. Homens têm o seu papel específico, que só um homem é capaz de fazer. É claro que acaba que, com as distorções que a gente vê hoje, mulheres têm que se virar muitas vezes, mas nós precisamos entender que nós temos valor. Nós somos dignas de sermos bem cuidadas, de sermos bem tratadas, de sermos amadas. E às vezes, de fato, vale aquele ditado, antes só do que mal acompanhada. Muitas vezes vai ser melhor ficar sozinha do que se sujeitar a algo como se fosse só isso que você dá conta de conquistar na sua vida. Então, reconhecer os sinais é o principal. Se você começa a perceber, tá muito possessivo, tá muito controlador, tá muito manipulador, sai disso antes de se tornar um casamento, antes de ter filhos, porque depois, de fato, tem muito mais coisa envolvida e é muito mais difícil se desvincular de um relacionamento assim. É isso aí, né? É isso aí. Isso aí. Para encerrar aqui, a gente sempre pergunta aquela pergunta assim, ó. Quem que é a Angélica daqui a 10 anos? Eu espero ter muitos livros publicados, que seja a minha única profissão, que eu consiga todos os dias levantar da minha cama e falar, vou escrever uma história. Porque no Brasil não é uma profissão valorizada. A gente acaba tendo que ser escritora, ser influenciadora, ser outras coisas. Como eu falei, eu sou formada em comunicação social, eu trabalho também como freelancer, faço revisão de texto, faço produção de conteúdo. Então, por quê? Porque não dá ainda para... Minha profissão é escritora. Mas o sonho é esse, que futuramente... No Brasil como escritora pode existir. É bem difícil. É claro que tem exceções e é claro que o mercado tem melhorado. Hoje em dia, a gente tem muitas produções nacionais virando séries, né? Na Netflix a gente tem, no Prime Video a gente tem. Eram livros, foram adaptados, viraram séries e ganharam aí muito, muito público. Então, o mercado tem sido mais valorizado. Sim. Especialmente porque tem muita gente já saturada de rede social, né? Tem muita gente que já percebeu que não faz bem esse conteúdo de 15 rápido, segundos. Conteúdo rápido. Então, tem muita gente se voltando a conteúdos mais profundos, né, mais densos. Então, a literatura tem ganhado espaço e o incentivo nas escolas também ajuda, porque se um leitor é formado ali na infância ou na juventude, a chance de continuar sendo um leitor é grande. Então, eu tenho esperanças de que sim, existe um futuro aí, de que essa seja a minha profissão daqui a 10 anos. E quem que era a Angélica há 10 anos atrás? Era alguém que achava que escrever seria um hobby para quando eu fosse aposentada já. Sabe aquela coisa? Gosto muito, sonho com isso, mas não sei se eu consigo. E foi numa situação em que como eu falei, eu estava quietinha em casa ali, beirando uma depressão, de me sentir improdutiva, de sentir que eu não estava fazendo nada que tivesse um propósito. E graças a Deus eu tive a coragem de começar. Sim. Então foi alguém que estava ainda meio sem rumo. Eu costumo dizer que com 17, 18 anos é tão difícil a gente pensar em profissão e o que a gente vai ser no futuro. Então, eu ainda estava nessa fase de, o que eu vou ser? Eu fiz faculdade de comunicação aqui em Belo Horizonte, não é muito valorizado. Justamente. Então, eu estava nessa fase de, será que eu consigo? Sim. E hoje, graças a Deus, eu tenho aí já 8 livros publicados. Tenho várias leitoras que são aquelas que me acompanham desde sempre, já estão esperando o próximo lançamento, que eu nem escrevi ainda. Então, uma nova história foi escrita aí de 10 anos para cá. Tiagão, uma coisa que ela achou que era hobby virou influência e outra coisa, referência, né, para as mulheres em várias coisas, principalmente na violência contra a mulher, né? Inclusive, aquilo que eu ouvi de você em breve numa plataforma de streaming, dá pra fazer uma Espero série, que sim. Dá pra fazer, não dá? Dá, com certeza. Uma história interessante. Com certeza. Mas é isso aí, né, pessoal? Isso aí, hoje estivemos aqui com a Angélica Pina, a nossa querida aqui escritora.
Só reforçando para você que ainda não segue a nossa página no Instagram, então Fala BH. pode seguir, Fala BH Podcast. Nosso canal no YouTube, youtube.com/Fala BH Podcast. Não esqueça de deixar o seu like, né, Pudim? Curta nossa página, deixa o like aí no vídeo aí, deixa a sua opinião, seu comentário. Quem você quer ver aqui no nosso próximo episódio aqui do podcast. E foi um prazer poder te receber aqui. Pra mim foi Quero ótimo. você novamente aqui, viu? Ah, foi A próxima ótimo. vez vai trazer outra história pra gente aqui. Pode né? deixar. Ou seu livro tá só voltado em questão... Não, tem romance. livro de todo Tem tipo. terror? Terror O Thiago não. gosta de terror. Terror não. Ele gosta de Fred Gug. Não. Então é isso aí, Acima pessoal. deles, Muito bora. obrigado por acompanhar nosso episódio.